Hoje eu queria abordar um pouquinho com você aqui com relação ao pilar circular. Qual a vantagem de você utilizar aí um pilar circular na sua estrutura, né? Como são feitas toda a armação, né? Essa armadura aí circular. Ó, mais um aqui para você. Na sequência eu quero abordar com você todo o detalhamento, realmente, vantagens com relação, né, do pilar circular, vantagens em relação ao pilar retangular. Canal Engenharia na Prática. Qual a eficiência do pilar circular? Por que usar esse tipo de pilar? Quais as vantagens que ele tem em relação aos demais? Em vídeos anteriores, eu tenho aqui assuntos relacionados a cada tipo de pilar. Por exemplo, já falamos aqui a respeito do pilar quadrado, né, onde você tem ali 19 por 19, 25 por 25. Um pilar retangular, onde você tem uma inércia aqui maior, um lado menor em relação ao outro. Falamos também do pilar triangular, lembra muito uma treliça. E hoje nós vamos abordar a respeito aqui do pilar circular. Então, todos esses pilares aqui, eu tenho um vídeo no canal e vou deixar na descrição para você que não acompanhou, você saber um pouquinho de cada um deles. Vou iniciar aqui apresentando para você quais as principais vantagens que você tem com relação à questão estrutural. Por exemplo, quando você faz o uso de um pilar circular, você tem um melhor aproveitamento da área de concreto, já que quando você faz ali a concretagem ali, praticamente toda a sua armadura ela está envolta. Então você tem, dos tipos de pilares disponíveis, o pilar circular é o que melhor tem em relação ao aproveitamento da área de concreto. Também os estribos. Quando você utiliza os estribos de forma circular, você tem uma eficiência de pelo menos 45% em relação aos estribos quadrados, aos estribos retangulares. Então, é uma das vantagens você também utilizar os estribos circulares. Outra questão, o pilar circular, como ele não tem cantos, né, dificilmente você sofre momentos torsores. Em alguns cálculos, muitas vezes, dependendo da colocação da sua viga, da força que você está sofrendo, uma tração, você pode sim ter um momento torsor e isso gerar uma própria torção no seu pilar. E nesse caso, como ele não tem cantos, você diminui e muito os esforços de torção, por exemplo, no seu pilar circular. Agora, uma questão importante é que, para você ter aquele aproveitamento da sua área de concreto, ao qual eu mencionei no início, você tem sempre que usar no mínimo 6 barras. Você pode até utilizar mais barras, dependendo da sua carga de solicitação, mas no mínimo você utilizar 6 barras. De forma alguma utilizar 3 barras, 4 barras. Não, é de 6 barras em diante. No mínimo 6 barras para você ter o aproveitamento de concreto, como eu mencionei para você. Porém, existem algumas desvantagens quando você utiliza o pilar circular. Por exemplo, é uma situação praticamente que de forma alguma você vai utilizar. Quando você tem uma alvenaria, né, você não vai utilizar um pilar circular, por exemplo, na sua alvenaria. Não faria sentido até você... Como é que você vai concretar? Se você concretar aqui e fechar normal, vira um pilar praticamente retangular ou quadrado. Então, você de forma alguma vai utilizar um pilar circular com a parede, por exemplo. A outra questão também que dificulta um pouco. Quando você tem um pilar circular, geralmente você ali está recebendo a sua viga. Quando você receber a sua viga, geralmente essa junção aqui também... O pilar muitas vezes ele é mais largo,
por exemplo, como uma situação aqui como essa, ele é um pilar mais largo, ou ele pode ser um pilar mais fino, ou seja, você cria alguma dificuldade de junção, como eu estou mostrando aí nessa foto para você. Ou seja, o pilar geralmente ele é mais largo e quando você coloca a viga, o pilar ele acaba sobrando um pouquinho dos lados, então essa junção de cabeça, pilar, viga, acaba criando uma certa dificuldade ali de você fazer as vinculações. A caixaria do pilar circular também você cria uma dificuldade. Então dificilmente você vai conseguir utilizar as tábuas. Você vai ter que utilizar outros recursos, por exemplo, como um PVC, um cano de PVC para revestir, muitas vezes uma camisa metálica, ou também material reforçado em forma de papelão que eles têm, que você consegue fazer a caixaria do seu pilar. As grandes vantagens de você utilizar o pilar circular, nós temos a primeira questão, a questão estética e a questão da segurança. Por exemplo, a questão estética, você comumente vê, por exemplo, marquises onde você tem dois pilares ali circulares apoiando, você tem várias lajes, por exemplo, várias saliências de estruturas em concreto, onde você tem geralmente ali dois pilares ou vários pilares, sempre na forma circular. Ou seja, o pilar circular, ele dá uma estética, ele valoriza a estrutura de concreto. Então, usa-se muito o pilar circular para favorecer, para embelezar a sua estrutura de concreto. E também o aspecto da segurança. Você pode muitas vezes reparar que subsolos de shoppings, supermercados, você tem sempre o pilar circular. Por quê? Uma das principais vantagens é, por exemplo, quando você tem algum tipo de colisão, algum tipo de abrasão, o que acontece? O pilar circular, ele favorece ali a raspagem. Quando você tem um pilar quadrado, os cantos ali, ele dificulta, ele pode gerar acidentes. Você tendo um pilar circular para lugares que tenha muita aglomeração, carros, estacionamentos, como eu disse, shoppings, supermercados, você tem sim uma vantagem em utilizar os pilares circulares quando você tiver tipos de raspagem, algum eventual acidente, o pilar circular possa favorecer essa questão. Hoje você vê sim que a utilização do pilar circular ele tem muitas vantagens, uma eficiência estrutural considerada, tem a questão estética de embelezar a estrutura de concreto e tem sim a questão de segurança, onde você tem a aglomeração de pessoas, ok? Então, se você puder usar o pilar em relação aos pilares quadrados e retangulares, com certeza você tem uma eficiência muito melhor, ok? É isso aí, pessoal. Abraço e até a próxima.